O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 22 de fevereiro, não, 22 de março, né, claro. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo o carinho e a audiência, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do nosso interesse. E esse assunto de hoje é a manutenção de uma tradição, que vem lá desde o primeiro Pensando, já lá no longínquo 8 de maio de 2002, que a Câmara Municipal fazendo presente no programa. Hoje eu estou recebendo um vereador no seu segundo mandato, considerado um dos mais combatentes e atuantes da nossa Casa Legislativa. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa da noite. A Câmara Municipal, mais uma vez no Pensando, através de um dos seus mais atuantes e combativos vereadores. Mas vamos começar com os nossos recados iniciais. Eu começo falando dos aniversariantes. Essa semana minha agenda está pequena. Só tem um nome. E no caso, esse aniversariante comemorar mais uma data festiva no próxima terça-feira, dia 26. Será o Paulo Jordão Bastos, grande nome da nossa Academia Friburguense de Letras. Parabéns ao Paulo Jordão Bastos pelo aniversário. Vamos agora falar de eventos. Esse não é bem um evento. Esse aqui eu venho falando já há vários programas. É uma oportunidade que quem não tem um ensino fundamental completo ou nem iniciou, de fazer educação de jovens e adultos lá no Colégio Municipal Rui Barbosa. As matrículas continuam abertas ao longo do ano, principalmente para o pessoal de Conselheiro Paulino ali. É uma boa oportunidade. A gente sabe que sem instrução as coisas ficam muito difíceis. Com instrução já não está fácil, né? Imagina sem instrução. Então, nunca é tarde. Nós estamos cansados de ver exemplos aí de pessoas já idosas e estudando, terminando os seus sonhos, né? Conseguindo atingir seus sonhos. Então, fica aí. Educação de jovens e adultos lá no Colégio Municipal Rui Barbosa. Ensino fundamental. Nossas utilidades públicas, claro, sempre na telinha, a primeira de todas. O Marconinho não vai ter isso, né, Marconinho? Marconinho chegando junto, aproveito, agradeço lá o Marconinho lá na técnica comigo. E meu querido amigo Durva Cansado, flamenguista aqui do meu lado. Mas vamos lá, então, são os dados da APAE, a importância de nós ajudarmos a APAE para que a APAE continue ajudando Nova Friburgo. São centenas de famílias que utilizam a APAE aí já há em torno de 40 anos. E toda ajuda que chegar à APAE será bem-vinda. Vamos para a segunda utilidade pública, que eu sempre falo aqui, que é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante termos esse número sempre à mão, é uma forma de ajudar a Polícia Militar a fazer nossa segurança. Eu falo sempre aqui que a Constituição afirma que a segurança é uma obrigação do Estado, mas é um dever de todo cidadão também. Tem o 11º BPM, também tem seu WhatsApp que está na telinha, que é o 981 325273. O terceiro número, eu estou com ele aqui, mas eu não estou falando, porque é o famoso discriminação pública e iluminação que não existe, né? Desde setembro passado que nós estamos sem a manutenção da iluminação pública, apesar de pagarmos a contribuição da iluminação pública, e não tem como não pagar, porque vem junto com a conta de energia elétrica. Isso eu considero um daqueles verdadeiros absurdos que o prefeito Renato Bravo não consegue explicar a ninguém. Como é que se cobra uma contribuição nesse presta de serviço? E me causa, digamos, coceira essa desculpa de licitação que não consegue. Será que a prefeitura não tem capacidade de fazer uma licitação para esse serviço? Ou se não quer fazer licitação, não tem como implantar o serviço? Isso é, como diria o Boris Casoy, é uma vergonha, mas continua acontecendo. O outro número que eu parei de dar também é o número da Zorra Total, que é a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, que só tem esse nome, né? Ordem não tem na cidade, e mobilidade urbana é uma piada, né? Tem uma coisa aí que eu tenho que me inteirar melhor, na próxima semana eu vou falar. Pelo que eu sei, um carro da Secretaria de Obras foi guinchado por estar estacionado inadequadamente na Monte Líbano e foi levado para o pátio. As primeiras informações me dizem que
deram carteirada lá na Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana para tirar o carro de lá sem passar pelos filtros correspondentes. Eu vou procurar saber se for verdade. Se for verdade, secretários, eu não vou dar o nome hoje não, mas se for verdade, a orelha de vocês vão queimar no próximo programa, que eu espero que não seja. Que se for verdade, é coisa do Ministério Público ir atrás de vocês. Mas eu vou procurar saber. Se for verdade, pelo que eu sei, são 2 secretários municipais envolvidos, a orelha de vocês vai queimar e eu vou cobrar, inclusive, dos vereadores que apurem isso, né? Porque isso aí, se for verdade, é pouca vergonha e tem que ser punida. Mas vamos falar agora de quem faz. É a creche de berçário São José, lá em Conselheiro Paulino. Também é uma creche que presta um serviço a muitas famílias, muitas mulheres só conseguem trabalhar porque seus filhos estão na creche e ela sofre dificuldade. Eu não consegui fazer, eu tenho que fazer contato com a dirigente para ver se a prefeitura voltou a fazer os repasses em dia. Pelo menos até um tempo atrás não estavam. No ano passado, nos 2 primeiros anos de Renato Bravo, os repasses para essas entidades conveniadas com a prefeitura realmente foi um desastre, não é? A total falta de sensibilidade. Mas eu vou procurar saber. Mas, de qualquer forma, você pode depositar na conta da creche ou oferecer material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. Pode ser entregue lá na sede da creche, na rua José Ernesto Quinúcio, 53, Conselheiro Paulino, pertinho do Big Blue. Vamos agora para o meu registro. No programa do último dia 1º, quer dizer, há cerca de 3 semanas, há 3 semanas, né? Eu registrei aqui nesses recados a indignação de um amigo comerciante por conta de um absurdo cometido pela Prefeitura Municipal, que no caso dele, ele levou a tal taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento da loja dele de R$ 439 em 2018 para 831 agora em 2019. Praticamente o dobro. Naquele programa, eu disse o seguinte, que não via nenhuma justificativa que amparasse o que eu chamei de maluquice. Eu disse que era uma maluquice ou provavelmente um erro da prefeitura, né? Foi o que eu imaginei. Pois bem, essa semana, na última quarta-feira, o jornal Voz da Serra publicou uma matéria com o título Nova forma de cálculo dispara o valor dos alvarás. E aí descobrimos que a prefeitura não errou, que tem um culpado pela maluquice. O culpado, coitadinho dele, é o novo Código Tributário que foi sancionado pela Câmara Municipal em setembro de 2018. Nessa matéria consta uma entrevista com o secretário de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão do município. Que nome pomposo, hein? O nome é pomposo, né? Mas parece que o que ele faz não é tão pomposo assim, não. Que é o senhor Sérvio Túlio Santos do Lago. Num dos trechos da entrevista, ele justificou a maluquice com as seguintes palavras, vou abrir aspas, está lá no jornal. Esse valor é calculado com base no Código Tributário. Trata-se de uma lei complementar, onde foram formadas comissões para sua elaboração e que passou por todo o processo legislativo, inclusive sendo avaliado por uma comissão da Câmara de Vereadores e com a realização de audiências públicas para garantir a participação popular. Essa não é uma decisão unilateral do governo. Claro, secretário, não é uma decisão unilateral, não, é a lambança geral. Sua, inclusive, porque você, como secretário de Fazenda, você certamente tem o seu DNA nesse Código Tributário, sim. Não vão botar a culpa no Código Tributário, não, que ele não se inscreveu sozinho, não. Alguém escreveu esse código. Tá? Iluminados na prefeituras, que realmente não estão nem aí, falta, minha gente, inteligência. Será que não se entende que se escorchar os comerciantes, sabe o que vai acontecer? Muitos não terão como pagar, fecharão o seu negócio, irão para outra cidade, vão para a informalidade. Faça-me um favor, secretário, não fala isso não, é o Código Tributário que é o culpado, ele nasceu sozinho, o seu DNA não está lá nele não. E o prefeito Renato Bravo? Estava assistindo a paisagem, assinou sem ver? Esse Código Tributário nasceu geração espontânea? Quem foi o autor dessa gracinha? Tá? Metendo a mão no bolso dos nossos comerciantes. Não bote a culpa no Código Tributário, não. Ele não nasceu de geração espontânea, não. Ele nasceu da prefeitura.
tem o dedo da Prefeitura e, lamentavelmente, tem o dedo da Câmara Municipal também. Lamentavelmente. A Câmara Municipal também faz parte dessa maluquice. E esse negócio agora virou mania, audiência pública. A audiência pública eu considero que é importante. Mas se for para resolver tudo, usar a audiência pública como desculpa para aprovar a maluquice, vamos fazer o seguinte então. Então não vamos eleger mais vereadores, vamos voltar à Grécia Antiga e decidir tudo em praça pública. Então vamos chamar a praça pública, chamar a população para votar na hora. Não é isso não. Quando eu votei num vereador, eu votei para ele me representar, inclusive nessa hora. Então essa maluquice tem o DNA da Prefeitura, tem o DNA da Câmara de Vereadores. Como é que se aprovou uma maluquice dessa? Não justifica a nova forma de cálculo. Engraçado, nessas novas formas de cálculo, nunca é para baixo. Já viram que é sempre para cima? É um contorcionismo para pagar mais dinheiro da população. E de forma nem um pouco inteligente. Será que não entende? Não tem aquela história, né? Se você, digamos, vai despenando a galinha, uma hora fica pelada e morre, é assim. Então, secretário, não chama o Código Tributário a culpado, não. A culpa é da Prefeitura, provavelmente o seu DNA, porque isso é a matéria da Fazenda, tá? E da Câmara Municipal também. Então, o comerciante, o que vocês têm que fazer é ir para frente da Prefeitura, é ir para frente da Câmara Municipal, que são os responsáveis por essa maluquice. Então, não vem me dizer que o Código Tributário nasceu de geração espontânea, que não nasceu. Tá posto o recado? Bem, mas isso não quer dizer que a Prefeitura, a Câmara Municipal, não mereça a nossa consideração e importância, que são importantes sim, quando fazem a coisa direito. E hoje eu vou conversar com um vereador que eu conheço ele, eu conheço o trabalho dele, já venho acompanhando o trabalho dele há bastante tempo, desde o primeiro dia do seu primeiro mandato, que a gente observa que ele tem procurado honrar esse mandato. A gente pode, às vezes, até não concordar com algumas ideias dele, mas ele tem sido um trabalhador. Por isso que eu disse lá no início do programa, eu escrevi com convicção, quando eu disse que ele é um dos mais atuantes combatentes vereadores da nossa Casa Legislativa, que é o Zezinho do Caminhão. Aqui eu agradeço o carinho, ele tinha inclusive um compromisso, saiu correndo para chegar aqui. Obrigado, Zezinho, por estar presente. Boa noite, Modesto. Primeiramente, muito obrigado por esse honroso convite. Boa noite aqui aos funcionários que estão aqui assessorando. Boa noite para o telespectador, que é o motivo de nós estarmos aqui. E, assim, muito grato de estar aqui. E eu concordo e assino embaixo de tudo que você falou em relação ao Código Tributário. Não sei se eu até posso comentar. Pode, fica à vontade. Até porque eu falei na Câmara Municipal, eu estou te dando direito, como membro da Câmara, você falar, né? O Código Tributário é uma das coisas mais vergonhosas que já passou na Câmara de Vereadores. E o grande responsável pelo Código Tributário é o Executivo. O nascedouro dele está lá. E aí tem as digitais, tem o DNA que você muito bem colocou. E a Câmara é corresponsável, porque ela assumiu o papel, ela recebeu uma procuração em branco dos eleitores para representar a população. E eu, no dia da votação, eu e alguns vereadores, eu gritei muito, falei, nós não podemos aprovar um absurdo desse. Porque o que acontece, Modesto? O governo joga dinheiro pelo ralo, ele administra mal, ele está gerindo a cidade mal. O maior exemplo são 17 contratos emergenciais, valores, poucas licitações que se faz, elas são superfaturadas, é só botar aí a questão das árvores de Natal. Eu vou te mostrar um fato concreto. A questão da alimentação do Raul Sertã, os valores são astronômicos nos contratos emergenciais. Por causa da Polícia Federal e o Ministério Público Federal estar investigando a alimentação do Raul Sertã e mais uma CPI que eu apresentei na Câmara, em andamento, eles fizeram uma licitação. Os dois últimos contratos, que os contratos são emergenciais, são de 6 em 6 meses. Então, se você pegar os dois últimos contratos emergenciais que o município fez na alimentação e pegar a licitação que foi feita agora, a mesma empresa que estava prestando serviço no contrato emergencial foi a mesma
que ganhou a licitação agora. Você tem ideia da economicidade? Quanto que deu diferença? Eu li. 2.113.000. Como que se explica um negócio desse? Né? Se a mesma empresa, né, que presta o serviço, né, no emergencial e faz a licitação, por que que deu essa diferença? Então isso é jogar dinheiro pelo ralo. E aí criou um rombo, um buraco enorme nas contas do município. Qual a maneira que o município resolveu de acertar? No lombo da população. E aí veio esse Código Tributário. Porque esse Código Tributário, Modesto, ele vai pegar toda a cidade, todos os setores, desde os grandes empresários, como aquele senhorzinho, eu não citei no dia, aquele senhorzinho que fica ali na 7 de setembro, vendendo rosa por rosa, uma unidade vendendo, até aquele senhorzinho vai ser penalizado. Inclusive, eu citei ele como exemplo. O esferante que vende verdura a R$2, 3 pés de verdura por R$2 vai ser penalizado. O salão de beleza vai ser penalizado. Aquela oficina mecânica, que muitas das vezes nem concreto no chão tem, vai ser penalizada. Então, o que foi aprovado na Câmara é um dos maiores absurdos. Quem é o responsável? Primeiro é o prefeito, né, o governo, né, junto com seus setores que elaboraram isso. E a Câmara que deu o aval. Aí eu, naquele dia, me coloquei muito contrário ao Código Tributário, fiz questão de manifestar, alertei os meus colegas que nós não podíamos aprovar, mas mesmo assim, ali a Câmara, né, faz uma boa parte, faz as vontades do Executivo. Para isso, fecharam o acordo. Por isso que eu tenho chamado a atenção da população, né, que tem vereador que finge que dá com essa mão, mas ele vem com a outra e tira muito mais. É um caso específico desse. Para ele poder cumprir os acordos, né, e alguns benefícios pontuais para algum segmento da sociedade, né, que às vezes ele consegue dar atenção naquelas questões pontuais, ele penalizou uma cidade inteira. E aí está aí, ó, o estrago que é esse Código Tributário. Vem muita reclamação. O primeiro a gritar foi o taxista, quando saiu o ISS dele, que era de 100 e pouco, foi para quase 400, foi para 300 e pouco. Aí gritaram loucamente. Depois veio a taxa de lixo, que tinha gente que pagava 600 e pouco, foi para 1.700. E aí vem um efeito dominó de prejuízo, de ser nocivo à nossa sociedade. Muitas pessoas não vão aguentar. Hoje você pega a dívida ativa do município, está em 500 e poucos milhões. Essa dívida ativa ela vai aumentar astronomicamente, porque muitas dessas pessoas não vão conseguir pagar, não tem como pagar. E aí isso vai para a dívida ativa. Então, quer dizer, é uma falta de bom senso, né, ter feito da forma que foi feito. Isso aí, o Zezinho falou dois fatos aí que eu quero comentar. O primeiro é a tal do contrato emergencial. O nome emergencial está dizendo muito claro o seguinte: emergência é uma coisa imprevisível, né, inesperada. Isso é emergência, né? A pessoa fica doente, está com problema, está com apendicite, tem que ser levada rapidamente para o hospital, é emergência, senão vai morrer. Infartou, tem que ser levado, vai morrer. Mas na administração pública, eles fazem contrato emergencial de coisas previsíveis, coisas que sabem que vai ser usado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então não justifica. Contrato emergencial, infelizmente, só pode ser acreditada duas coisas: incompetência ou, infelizmente, né? E o DNA de quem mexeu nesse Código Tributário são os burocratas, os iluminados que não entendem de gente. E agora tem um jeito, e os mais velhos sabem que em 2000, quando houve a concessão da água e esgoto, os carnês saíram com aumento na faixa de 400%. Vocês lembram disso? Quem tem... A Zezinho também sabe disso. Sabe por que de repente... Aí você descobriu magicamente que houve um erro de computador. Sabe por quê? Porque nós fomos, eu estava lá, cerca de 10 mil friburguenses, um dia, estava na noite, acho que na quarta-feira, nós lotamos ali, desde onde ali a Rua Lenroa até a Duque de Caxias. E é o que tem que fazer em relação a esse Código Tributário. Está todo mundo sendo prejudicado, mas não adianta ficar reclamando isoladamente, não.
nós temos que ir para a rua, parar lá na frente da prefeitura, parar na frente da Câmara Municipal. É isso que nós temos que fazer. E eu já me coloco à disposição disso. Porque o bem que você está falando, a gente está vendo gente aí que luta com dificuldade, eu não sei o que passa na cabeça às vezes realmente das pessoas, enfim. Mas assim, vamos falar desse caso que eu sei que te aborrece também. Deixa eu fingir que eu não estou vendo não, que ele fica com aquele dedinho ali. Eu vou começar tocando um assunto que eu não sei se você quiser, que é meio de ordem pessoal, mas que motivou o seu afastamento da Câmara Municipal ano passado por cerca de 3 meses. São questões de saúde. Se você não quiser falar, você fica à vontade. Falo sim. Agora, se você quiser, era importante a gente saber como é que você está hoje, se você está recuperado, se você está se recuperando, se você está seguindo o que o médico está mandando, que eu acredito que o médico mandou pelo problema que eu sei que você teve, para você maneirar um pouquinho. Será que você está fazendo isso? Modesto, na verdade eu passei por um drama, né, muito grande, eu ainda estou traumatizado por tudo que me aconteceu, né, a minha cirurgia eu estou até conseguindo recuperar bem, né, a parte ali de cirúrgica, né, eu caí na mão de grandes profissionais, né, tanto dentro do Raul Sertã quanto lá no São Lucas, né, Deus também abençoou, né, para que eu superasse, que eu tive muito grave, eu tive muito perto da morte, mas eu fiz um estrago muito grande emocional, né, e psicológico. Essa parte eu estou tendo uma luta muito grande dentro de mim ainda, né, e eu estou nessa busca de recuperação. E aí, te respondendo a pergunta, que na verdade ela pode até funcionar como um puxão de orelha seu, como de muitas outras pessoas e do próprio cardiologista, na verdade eu estou fazendo as coisas erradas. Porque o combinado do meu retorno à Câmara era cortar o mandato pela metade. Isso era uma ponderação. E tinha algumas outras situações que eu fui orientado, né, eu tinha que diminuir a carga horária, e eu fui orientado, né, para não me envolver em nenhum tipo de aborrecimento. Todas as vezes que a sessão descambasse para algum tipo de que ia mexer com o meu emocional, alterar, ele falou, o cardiologista falou, não é vergonha você se retirar da sessão e ir embora. Não se envolva, né, em conflitos emocionais, até que eu te dê a alta geral. E essa alta geral, correndo tudo bem, daqui a 1 ano você vai estar estabilizado. E, infelizmente, eu não estou seguindo essa regra, eu continuo tocando o mandato, trabalhando o dia todinho, saindo cedo, chegando tarde, não cortei o mandato pela metade, não consegui, tenho me chateado, me estressado muito, tenho tido embates pesados, que inclusive me faz mal, né, tem me feito mal. Então, eu não estou me cuidando da maneira que eu deveria. Tanto que há uma insatisfação da minha esposa e do meu filho mais velho, que estão, assim, que me policia muito, né, exigindo a minha retirada da vida pública. Eles não querem mais que eu continue colocando o nome, tanto como vereador, como pretensão em qualquer outro cargo público. Eles querem que eu volte para a minha vida normal, porque eles têm observado que eu tenho andado muito tenso, tem andado muito nervoso, e é justamente o que eu não poderia estar passando, né? Na verdade, eu estou contradizendo aquilo que foi me orientado, né? Eu não poderia estar passando por isso, né? Porque já que eu não consigo controlar o meu emocional, né, a minha família entende que eu devo sair da vida pública. Eu tenho recebido muita pressão da minha esposa e principalmente do meu filho mais velho. Zezinho, pelo tempo que eu te conheço, eu sei que você você joga uma carga muito forte emocional no que você faz. Sim. Você é uma pessoa de emoção. Eu posso falar por mim, eu não tive os problemas que eu sei que você teve, muito menos disso, mas eu ouvi de um cardiologista o seguinte, você muda um pouquinho a forma de lidar com suas emoções, ou você que hoje está tendo uma síndrome cardiológica, você vai ter infarto mesmo. E você sabe que eu lutei para isso, mas eu, de certa forma, muita gente que me conhecia há muitos anos atrás falava, você conseguiu melhorar lidar com essas coisas. Eu consegui, porque ele falou para mim, ou você consegue, ou você vai ter problema sério. Então, se você me permite falar, eu sei que você é combativo, mas tem hora que é bom mesmo puxar o pezinho no freio,
para salvaguardar você e sua família, né? Que você tem pessoas queridas que lhe amam e que querem que você faça isso. Eu entendo até que você tem como fazer isso. Que eu consegui fazer, eu acho que é possível, né? Eu não sou super-homem. É possível. Então é possível você, digamos, deixar a emoção um pouquinho guardar a emoção para momentos, mas porque se você fosse aborrecer naquela Câmara Municipal toda hora com o que se ouve, é complicado mesmo. Então, acho que o conselho é bom e a sua família não está errada, não. Mas eu gostaria de que você continuasse na vida pública, tá? Você faz bem a nossa Câmara Municipal. A gente volta daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom. Nova Friburgo mais verde. O lixo não termina quando jogamos fora. Reciclar é preciso. Reciclar é a melhor maneira de reduzir o lixo no meio ambiente. Separe e descarte corretamente o seu lixo. Ele é sua responsabilidade. Reciclando, você economiza o planeta. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos retornando hoje conversando com o Zezinho sobre seu mandato. Agora nós vamos entrar numa outra questão, Zezinho, que eu sei que isso também mexeu com o teu emocional. Você foi eleito em 2012 pelo PSB, na época você obteve 2.027 votos, que foi uma expressiva votação. Ao longo daquele primeiro seu mandato, você saiu do PSB e foi para o... Desculpa falar PSDB, né? PSDB hoje, a mim não está com bola nenhuma para falar em nome do PSDB, não. Foi PSB e você foi para o PSOL. Você foi reeleito no PSOL em 2016 com 1.654 votos. Em novembro do ano passado, se eu não estou equivocado, você saiu do PSOL e retornou ao PSB. Então eu vou deixar as seguintes perguntas. Primeiro, qual foi a motivação que o levou a sair do PSOL e voltar ao PSB? Na verdade, Modesto, eu sempre acompanhei um grupo, né? Eu acompanhei um grupo do Glaube, né? Eu era muito aliado do Glaube, né? Não só dele, como do grupo. Então, houve o Glaube, né, se elegeu, né, dentro do PSB e depois ele, por vontade própria, ele migrou o PSOL, tá? Num primeiro momento, né, e aí veio a minha mudança, foi um pouquinho antes das eleições, da disputa eleitoral para prefeito. Num primeiro momento, inclusive, o Glaube estava muito bem, mesmo estando no PSOL, ele estava muito bem cotado para ser o prefeito dessa cidade. Como eu tinha passado 4 anos, né, como oposição ao prefeito Rogério Cabral, e isso desgasta muito, você, principalmente você fica numa condições de dificuldade dentro do bairro, que uma boa parte das pessoas que votam em você no bairro, ele não vota por causa das atribuições do vereador. Lógico, ele vê as virtudes, mas ele espera uma melhoria no bairro. E aí, essas melhorias parte do executivo, justamente a atribuição que o vereador não tem. Então você gera a expectativa, né, que você sendo, né, a sua origem do bairro, você vai levar um asfaltamento, você vai conseguir melhorar o parquinho, né, o bairro vai ter mais atenção. E você faz isso quando você tem, né, um prefeito do seu lado. Como eu vi aquela possibilidade? Eu era
aliado do Glauber, sempre caminhei junto. E ele, com uma perspectiva ótima de se tornar prefeito, eu falei, eu vou acompanhá-lo, né, para o PSOL, e a gente vai estar junto aí. Ele se elege prefeito, e aí eu vou poder, digamos, recompensar a minha comunidade, principalmente com a parte executiva, aquilo que ela me cobrava muito. E aí o que aconteceu? Durante a campanha, né, eu me filiei ao PSOL, e aí houve primeiro uma manifestação muito grande contra a minha ida, porque 99% da minha família é evangélica. E eu tive muito votos evangélicos. No que eu migrei para o PSOL, houve uma dificuldade muito grande das pessoas, né, que conseguiram votos para mim dentro da igreja evangélica, de conseguir levar meu nome novamente, porque aí não se olhou o Zezinho, não se olhou o Zezinho parlamentar nem o Zezinho pessoa. Começou a associar a parte religiosa que era contrária ao PSOL. O PSOL, ele tem muita rejeição dentro da cidade de Nova Friburgo, por causa de algumas bandeiras, né, de filiados que são defendidos. E eu passei também a ter problema dentro da igreja que eu sigo, que é católico, que eu sou católico, uma católica que vai à missa, que participa dos eventos, tanto que eu era ator da Via Sacra, né, era um dos que liderava a parte da Via Sacra. Eu passei a ter dificuldades com pessoas que me conheciam também, que se afastou, né, politicamente de mim por causa do PSOL. Então, juntando isso, nessas duas questões, do evangélico e da questão da Igreja Católica, e mais as questões que eu não consegui executar dentro do bairro, teve um reflexo, né, de perca de voto, tanto, Modesto, que na minha primeira eleição, nos 2027 votos, eu já saí do bairro eleito. Eu tive 1.203 votos do bairro. Eu já saí dali eleito. Quanto que eu tive na minha reeleição dentro do bairro? Apesar de ser o mais votado novamente, 699. Quer dizer, então quase, se você for fazer um cálculo em porcentagem, chegou a quase 50%. Na totalidade, eu perdi 300 e poucos votos, né? Mas dentro do bairro, assim, teve um peso enorme a minha perca de voto. Então, com toda certeza, isso aí me criou uma dificuldade. E depois a minha convivência também dentro do partido, né, por causa de algumas situações que um grupo defendia e eu ia numa outra direção, eu passei a ter dificuldade de relacionamento com alguns membros, né, da executiva, alguns membros filiados, e aí foi criando-se uma dificuldade. Né? Eu respeito o pessoal, eu não vou cuspir no prato que eu comi, mas infelizmente eu não tinha nada, né? Eu perdi a identidade do pessoal. Por isso, o meu retorno ao PSB, ele já me deu um outro caminho, tanto que várias pessoas, né, que se manifestaram contra a minha ida ao PSOL, inclusive deixou muito claro para mim que não votaria em mim. Hoje, se tivesse uma eleição hoje, dentro do bairro eu já não teria, digamos, 699 votos. Eu acredito que eu superaria essa quantidade só no meu retorno para o PSB. Muitas das pessoas já passaram a me olhar de maneira diferente. Como que eu senti isso? Nessa eleição, né, que teve agora recente para presidente, porque eu sempre tenho o costume de, na eleição, ficar ali na pracinha do Cônigo, né, fico conversando com muita gente, e ali muitas pessoas passaram ali e se manifestaram, falou, me dando os parabéns para o meu retorno ao PSB, me elogiando e dizendo, ó, você pode contar, você tomou uma decisão errada, mas você consertou e a nossa família está contigo. Então, inclusive apontando algumas ações minhas dentro da Câmara, né, que antes nem comentavam. Então, eu me sinto hoje mais confortável dentro do PSB, sem meter pau no PSOL, sem estar fazendo crítica, mas, infelizmente, né, para mim não foi positiva a minha ida ao partido. Você já respondeu a minha segunda pergunta nessa relação, que você acredita ao fato de você estar no PSOL para perder votos. Agora, como tudo na vida, né, as nossas experiências positivas, negativas, qualquer coisa que a gente faça, né, dentro da nossa lei do livre-arbítrio, né, ficam as marcas.
O que você diria que essa experiência no pessoal agregou a você? Que experiência você acredita que lhe traz? Eu estou falando com experiência até de não fazer mesmo. Na verdade, o que eu avalio? Né? A gente, para dar certo espaço, você não pode dar assim no calor do emocional. Né? Você tem que ouvir mais as pessoas, você tem que dialogar. Né? Quando eu tomei a iniciativa de ir, eu praticamente fui naquela questão de acompanhar o grupo, né? Eu não apresentei a minha decisão, não discuti com um grupo de pessoas, né, que caminham comigo, né? Eu faltei ouvir as pessoas, né? E assim, eu fui muito mesmo na base do calor do emocional. Então, passos importantes que você precisa dar, onde você envolva pessoas, ela não pode ser dada de forma unilateral. Ela não pode ser dada só por você. Né? Se você tem um grupo, né? Se você está junto com... Porque você não se elege sozinho. Né? Para você colocar seu nome hoje, para disponibilizar o nome para uma disputa eleitoral, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que formar um grupo. Né? Se você não formar esse grupo, sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Então, da mesma forma, na hora que você vai tomar uma decisão dessa, né? Uma decisão muito importante, você tem que juntar esse grupo e até outras pessoas que não fazem parte do grupo e dialogar, ouvir opinião, né, ouvir os contrapontos, né, ouvir aquilo que pode ser positivo, mas aquilo que pode ser negativo. E eu não fiz isso. Né, eu fui mesmo assim, eu fui numa leva de uma decisão pensando, né, numa coisa boa, né, de dar uma resposta, principalmente à minha comunidade, mas eu não levei em conta, né, que tinha uma outra parte que poderia influenciar de maneira negativa. E isso, com toda certeza, serviu de lição para mim. Eu não vou dar mais qualquer passo sem antes dialogar, conversar, inclusive com pessoas, né, com mais sabedoria, com mais conhecimento. Né, eu entendo que tem que dialogar bastante certos passos. Bem, a gente sabe, no Brasil, pelo menos, a última informação que eu tenho, nós temos 37 partidos aptos a concorrer a qualquer eleição. Claro, todos os partidos têm os defeitos do ser humano, uns têm mais, outros têm menos. Então, eu não vou dizer que existe partido perfeito, que eu não acredito nisso. Mas tem partidos exemplares no sentido que eu vou dizer para vocês. Eu costumo dar um exemplo de quando você viaja numa estrada de mão dupla, devidamente sinalizada, tanto do lado direito tem uma faixa branca, quanto do lado esquerdo tem uma faixa branca. Aquela faixa ela é colocada ali para dizer o seguinte ao motorista: olha, você tem que trafegar fora dessa faixa branca, você não deve ultrapassar para lá, que a direção vai se tornar perigosa. Então a faixa é um limite. E alguns partidos políticos são limites. São partidos que dizem o seguinte: eles são necessários, que é para ter essa faixa branca, mas nós não devemos ir lá. E isso existe dos dois lados da estrada, tanto do lado da direita, que a gente chama de direita e esquerda, como do lado da esquerda. E o PSOL, para mim, é uma dessas faixas brancas do lado esquerdo. É um partido que não está interessado em gerir o Brasil, não. Eles estão interessados no quanto melhor para poder falar. Vocês estão vendo um bom exemplo agora no Rio de Janeiro, quando a polícia prendeu os que estão sendo acusados de serem assassinos da vereadora Marielle Franco. O pessoal ficou irritado. Em vez de falar, pô, legal prender, não, mas já tem... Por quê? Porque o discurso do pessoal é esse. Ele só serve para criticar, defender coisas que não devem, enfim. É o tipo de partido que, para mim, serve como um limite. Mas é onde eu não quero ir, e me desculpe quem é do PSOL, mas realmente não votaria nunca no PSOL por esse comportamento extremista que eles têm. Como do outro lado também tem, tá certo? Mas isso é uma opinião minha, e vocês sabem que eu não sou de ficar em cima do muro, não. Zezinho, tem uma outra questão. Quem acompanha de perto o seu mandato sabe que praticamente desde o primeiro dia desse mandato atual, você e um grupo de mais 4 vereadores, vocês se mantêm em uma forte oposição ao prefeito. Pelas minhas danças na rua, eu vejo muita gente que elogia essa postura de vocês, entende que precisa mesmo ter alguém que bote freio, né? Tente evitar,
por exemplo, absurdo como esse Código Tributário. Mas também tem outra turma que acha que criticar é fácil, né? Eu quero que você responda para os dois, para quem elogia e para quem critica. Na verdade, Modesto, eu não gostaria de ser oposição, né? A oposição, ela te desgasta muito, você arruma muita confusão, né? Você se torna muito antipático em várias situações, você arruma inimigo, né? Porque você contraria muitos interesses quando você está na oposição, porque a gente, por exemplo, a gente faz uma série de denúncias, né? E quando você está denunciando o Ministério Público, mesmo estadual, federal, como nós fomos no Rio, fazer denúncia no Rio, né? Você está contrariando interesse e você passa, né, a adquirir inimigo, você passa a ser visado. Mas eu tive uma conversa com o prefeito Renato Bravo antes dele assumir. Falei, prefeito, eu quero ficar com o senhor, quero caminhar. Eu estou cansado de ser oposição. Oposição é muito duro. Mas, prefeito, tem algumas questões que a gente tem que ter o cuidado. Falei, primeira coisa, prefeito, uma coisa que eu queria conversar com o senhor. Não faça acordo com o vereador. Não faça. Não dê secretaria. Né? Não dê cargo de confiança ao vereador. Nenhum, nem a mim. Eu não vou lhe pedir nada. Eu quero caminhar com o senhor, mas desde que o senhor tenha uma linha de não fazer acordo. Né? E isso foi uma das primeiras coisas, né, que eu falei com ele. Depois eu falei a outra segunda coisa, que ele acabasse com aquela questão de pagar menos de um salário mínimo ao funcionário público, que aquilo era uma covardia muito grande. Ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, né, mesmo que faça o complemento, mesmo que tire os benefícios. Né? E ele apertou minha mão, não, isso vai acontecer. Logo, poucos dias depois eu comecei a tomar conhecimento, né, que o prefeito já estava liberando secretaria, liberou subprefeitura, e nunca teve um governo que fizesse tanto acordo com vereadores. O que o prefeito tem sido extorquido pelos vereadores da Câmara é um absurdo. Tanto que você vê que tinha secretaria que tinha esposa do vereador e filho ocupando na mesma secretaria. Tem vereador que o filho acabou de se formar, estava lá nomeado, ganhando um salário lá em cima. E isso sem contar os cabos eleitorais. Dentro da Secretaria de Educação, a da Saúde nem se fala, é uma moeda de troca absurda. E as pessoas sem especialidade, sem qualificação para estar ocupando aquela função, né? E eu tenho o controle de todas as nomeações, não só de salário, de nomeação, e das GNs. As GNs, para as pessoas que não sabem o que é GN, GN é a gratificação. Você, além do salário, você tem uma gratificação. Essas GNs, elas vão de R$100 até 3 mil. A grande maioria das GN que o prefeito deu, ele deu acima de R$1.500 por indicações dos vereadores. E aí comprometeu só com nomeações e GN, o prefeito estava gastando em torno de 2.400.000 mês. Isso só GN gratificações. Se você multiplicar por 13, que é 12 meses de salário, mais o 13º, o prefeito estava gastando em torno de 31 milhões de reais só com essas benesses. Aí não dá, eu não tenho como caminhar. E aí depois você vê o histórico, né, esses contratos emergenciais, iluminação pública que recebe, mas não tem o serviço, a saúde, nós vivemos um caos, a empresa de ônibus atuando na cidade de forma clandestina, porque não tem contrato, né, um valor muito alto de transporte escolar e transporte do TFD para fora do município, para uma empresa da cidade. Como que eu posso caminhar? Não tem como eu caminhar. Né? E aí viu que a Polícia Federal já esteve aqui, né, respaldando as nossas denúncias, né, o prefeito tem sido muito questionado pelo Tribunal de Contas, está tendo que fazer TAC um atrás do outro. Então, isso respalda porque que hoje eu estou na oposição. Né? Não gostaria de estar nessa condição. Né? Bem, a gente sabe que se a gente for fazer, eu pelo menos na minha escala de valores, né? Usando aquele critério comum, né, dos institutos de pesquisa, né, em avaliação, né, que começa pelo ótimo, passa pelo bom, vai para o regular, vai para o ruim e para o péssimo. Eu, com boa vontade, sou obrigado a afirmar que o nosso governo não é ruim. Com boa vontade. Não me agrada também, não. E boa parte do que me desagrada você acabou de dizer aí.
Esse negócio de contrato emergencial, isso me incomoda muito, não tem justificativa. Eu já estive do outro lado do balcão, eu sei que é possível fazer direito. Você pega a taxa de iluminação pública, como é que você cobra um serviço que você não fornece? E outras coisitas mais aí. Então, eu vou falar uma coisa, eu entendo, porque hoje, se eu estivesse na Câmara Municipal do jeito que está, eu também não estaria na situação, não. E só para completar, Modesto... Eu tenho muitos amigos lá que estão lá, pessoas que eu tenho carinho na Câmara, que estão na situação, eu fico até com pena deles, porque às vezes é como ele diz, é de um bairro que precisa ser ajudado, e se ele não ajudar, a população não vai entender, e às vezes eles só tem que engolir sapo que eles não gostariam, mas... E só para completar, eu tenho como prefeito, eu considero ele uma ótima pessoa. Ele é uma pessoa, para você lidar com ele é ótimo. Uma das pessoas mais educadas que eu conheço. Gentil. É gentil, educadíssimo, mas infelizmente como gestor, eu não consigo apoiar. Tanto que eu não falo mal dele como pessoa, né, como esposo, como pai, como amigo, eu não falo. Né? Mas como prefeito, infelizmente, ele, como pessoa, ele tem deixado a desejar. Eu conheci ele desde os anos 80, ele é uma pessoa gentil no trato. Sim, é muito educado. Conversar com ele é agradável. É. A esposa dele, a Cristina, também é uma pessoa ótima. Uma ótima pessoa. Eu não sei se é questão de escolha de secretariado, sei lá. Mas eu, por exemplo, não que ele seja obrigado a vir ao programa, né? Mas são 2 anos e pouco de mandato. Ele mesmo esteve aqui antes de assumir. Falou, Modesto, eu gostaria de estar sempre falando com a população. Você não consegue chegar nem perto dele. Chega não. Bem, os dedinhos aqui do Duba estão me perturbando aqui. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando conversando hoje com o Zezinho do Caminhão. Zezinho, agora eu vou falar uma questão da Câmara Municipal, que você faz parte. Eu sei que você não é o presidente da Câmara, né? Isso é uma questão executiva, mas você está lá e você tem força na sua voz. A gente fala muito hoje, eu sei que você é uma pessoa que pugna pela transparência, e você mesmo está falando sobre essas coisas. Mas se tem uma coisa que hoje é difícil, é você saber o que acontece dentro da Câmara Municipal. É um site extremamente... se fala que um bom site tem que ser amigável, ou seja, ele tem que facilitar e dar informação. A Câmara Municipal, o site da Câmara é aquele site que você entra e não encontra o que você procura. Transparência, muito pouco. Se você procurar saber, por exemplo, na parte de pessoal que teria que estar lá, enfim, é um site que esconde informação. Então, estou falando para você, gostaria que você levasse para o presidente da Câmara. Sinceramente, aquela transparência do site da Câmara depõe contra a Câmara Municipal. Aquilo parece que é o famoso site, me engana que eu gosto, que eu não quero falar. Eu não vejo razão para a Câmara não ter um site transparente, informativo. Lá é notícia atrasada, falta informação. Hoje se gasta dinheiro, hoje é tão fácil você, por exemplo, facilitar as pessoas a consultar as leis. Se eu quiser consultar todas as leis, é um site, enfim, não é amigável, ele não é transparente. Então, eu deixo aqui, através de você, que você passe para o presidente da Câmara,
Esse recado, eu não sei se você quer fazer algum comentário. Não, quero sim, você está coberto de razão e eu me sinto muito incomodado. A gente tem falado com o presidente sobre isso, porque nós estamos com um telhado de vidro. Né? Nós ficamos cobrando do executivo a transparência. Aí não faz. Aí como que nós vamos cobrar do executivo, né, baseado em quê? Se nós não fazemos o mínimo do dever de casa. Realmente o nosso site é uma vergonha, né? Falta informações, transparência, mas é uma briga lá dentro da Câmara muito grande, porque na verdade a grande maioria não quer, né, que as informações... Eu queria que todas as informações tivesse ali, que as pessoas acessassem. Aquilo ali é uma Câmara pública. Tudo que é público, eu entendo que tem que estar ali as informações. Quem não quer prestar informação da coisa pública, não quer que saiba sobre a sua vida, não quer que saiba sobre suas ações, o que ele tem que fazer? Ele monte uma empresa para ele, uma coisa privada para ele. Que aí ele só vai dar explicação lá para a Receita Federal, né, lá por algum tipo de fiscalização. E aí ele não precisa tornar aquilo público. Agora, Prefeitura, Câmara de Vereadores, as informações têm que estar lá. Porque se você estiver fazendo as coisas certas, se você estiver fazendo o correto, né, você não vai ter problema nenhum ter as informações. Então, isso me incomoda, eu fico chateado com essas questões. Parece que a partir agora de maio, né, a Câmara assinou um TAC com o Ministério Público e vai ter que ter umas mudanças dentro da Câmara. E uma delas é essa questão da transparência. Até porque se isso não acontecer, eu mesmo vou tomar a iniciativa, né, de eu fazer essa transparência do meu mandato. Né, eu vou colocar lá quanto que eu recebo, eu vou colocar o meu nome dos meus assessores, eu vou colocar quanto cada um recebe. Eu ainda não fiz para não arrumar uma guerra, porque isso vai começar agora, parece que em maio agora, para não dizer que eu quero aparecer, se eu já sei que tem um TAC, por que eu coloco isso agora? Então eu vou esperar agora em maio que isso aconteça. Se não acontecer, eu vou ter a iniciativa de estar colocando lá minhas informações lá. Porque eu não tenho que esconder nada. Né? Tudo que está lá eu encontrei, eu estou fazendo dentro daquilo que eu encontrei, eu tomo muito cuidado, né, de não fazer as coisas erradas. Quando eu faço alguma coisa errada, é porque eu não tenho conhecimento que eu estou errando, e se alguém me alertar, eu imediatamente vou lá e corrijo. Então, realmente, você está coberto de razão. Não só você, como outras pessoas, vocês têm o direito de acessar as informações que estão lá. Porque o que nós somos hoje na Câmara de Vereadores? Nós somos funcionário público. O funcionário público ele tem um patrão. Quem é o patrão? É a população. É os que votaram, é os que não votaram, todos pagam o nosso salário. E quando você é funcionário, se você não der satisfação, esclarecimento ao seu patrão, o que ele faz? Ele te bota na rua, né? Então você está coberto de razão. Isso aí é mais ou menos. Eu trabalho numa empresa de engenharia, então eu tenho sobre meu controle as contas da empresa. É eu virar para o meu patrão, quando ele me pede informação, falar com ele que eu não vou dar. A informação é dele, eu trabalho a informação dele, e a Câmara Municipal somos nós os patrões, então nós temos direito de saber o que está acontecendo lá. Porque para mim é o seguinte, ou é desleixo, se é desleixo tem que deixar de ser, ou é para esconder alguma coisa que eu não acredito. Então, é só desleixo, é fazer direito, porque não tem motivo para fazer errado. Exato. Eu entendo que o nosso presidente é uma pessoa séria, então ele não vai ter dificuldade de bota botar gente lá, tem funcionário. Né? É coisa muito simples, tem gente para isso. A Câmara tem entrado funcionários lá, concursado toda hora. Bota alguém para fazer isso, alimentar. Não adianta falar... Isso é igual você eu estou no Facebook. Se você não alimentar o seu Facebook, não adianta nada, lá não ter. Vamos falar, nós estamos chegando no final, vamos falar de uma questão que já está olhando lá para 2020, né? Nós até conversamos no início do programa aí sobre isso, antes de entrar no ar. A gente aqui na cidade já está observando, eu sei que vários grupos têm conversado comigo, gente até querendo espaço. A gente sabe que tem muita gente já se mexendo em relação às eleições do próximo ano, que já não estão tão longe assim, né? As convenções estão há pouco mais de um ano. O que eu chamo aqui de esquina fofoqueira da cidade, elas falam que esse grupo de 5 vereadores que você faz parte, né, que tem aí o Johnny Maico, o Marcinho, o Wellington e mais o Pierre, né, vocês 5, que vocês teriam um acordo que um dos 5 será candidato a prefeito apoiado por demais.
Vocês imaginam que vocês realmente sairá desse grupo um candidato a prefeito? Inclusive, podendo ser até você? Na verdade, Modesto, nós temos um alinhamento muito grande dentro da Câmara de Vereadores. Nós fazemos as ações em conjunto, um dando suporte ao outro, e por isso a gente tem se destacado por causa dessa união e dessa lealdade. Com certeza, dentro desse grupo sai sim um nome para disputar a eleição. Qual nome será? Eu não sei. O meu tem sido cogitado aí por muitas pessoas, mas eu, num primeiro momento, eu não digo nem que sim, nem que não. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande. Eu já me sinto até muito preparado, eu participo muito das audiências, e a gente já tem um certo conhecimento de como funciona a secretaria, conforme funciona o orçamento, eu participo de tudo, estou envolvido em várias comissões dentro da Câmara, então já tenho um certo conhecimento de gestão e um pouco de noção de leis. Mas eu ainda estou avaliando, eu estou deixando na mão de Deus. Deus que vai dar a direção, aquilo que Ele apontar lá na reta, lá no tempo certo, é aquilo que eu seguirei. E provavelmente aquele nome que for apontado, seja qual for, eu vou estar lá junto, apoiando, dando força, porque é nesse grupo que a gente acredita. Esse grupo ele tem andado de mãos dadas e ele tem comprado muita briga para a população, bota a cara na reta, se expõe, corre risco, haja visto que teve até o próprio vereador Pierre, que sofreu um atentado, houve um tiro no carro dele, com laudo, com comprovação, tem até processo em andamento. Então a gente bota a cara na reta nos assuntos pertinentes, mais polêmicos e mais ousados da cidade. Então, com toda certeza, dentro desse grupo aí, provavelmente vai sair um nome, e aí vai caber a população, o eleitorado, se houver o entendimento que aquele nome é o que melhor representa a cidade, com toda certeza vai se confirmar num período de eleição, vai se confirmar nas urnas. Então, sairá sim. Desses 5, um deles será candidato? Sim. Você e o Pierre hoje estão no PSB os dois, outros 3 não. São só vocês 2, né? Sim. Essas esquinas fofoqueiras também falam. O ex-deputado Anderson Nogueira teve há pouco tempo onde você está sentado, ele deixou claro que ele tem interesse em ser candidato a prefeito. E pelo que as esquinas falam, é que ele teria interesse em retornar ao PSB. Se ele retornar ao PSB, querendo ser candidato a prefeito, você perde no PSB, o que vai acontecer? Será que alguém vai ter que sair para outro partido? Na verdade, ele tem essa vontade, inclusive ele já procurou o PSB, tanto que ele não se filiou até hoje, porque uma das dificuldades que ele se deparou foi essa questão de o nome dele já ter uma prioridade para ser candidato a prefeito. E isso ele não tem. Se ele, por acaso, vier para o PSB, é o nome que for indicado dentro desse grupo dos 5. E pode ser que o nome dele não seja indicado. Pode ser outro, pode ser o meu, pode ser o do Marcinho, pode ser o do Johnny, pode ser o do Pierre, ou do próprio Wellington. E se isso acontecer, nós acataremos isso aí. Pode ser o dele também. Então, por isso, ele não se filiou ao partido até hoje, porque não existe essa possibilidade de garantia de nome. Ninguém tem essa garantia dentro do nosso partido e nem dentro do grupo. É um nome certamente que tem força, afinal Sim, de contas, foi um deputado estadual, e eu reputo até que se no primeiro momento do mandato dele eu fiz severas críticas ao comportamento dele, inclusive o chamei de deputado vereador, porque ele estava se comportando como vereador, nada contra o vereador, mas se ele queria continuar como vereador, que ele ficasse como vereador. Mas eu reconheço que do mandato, do final, do meio para o fim, ele lutou por algumas causas de... Não, ele foi bom deputado. No final ele saiu bem, ele lutou pela UERJ, lutou sozinho aí, com o prefeito tinha que estar do lado dele, não estava com relação ao Hospital do Câncer. Sim. Então, acredito que ele terminou o mandato de forma positiva. Mas, não, e uma pessoa séria, não se corrompeu, não se vendeu, É um nome que aqui da TV a gente tem carinho por ele, até porque é cria nossa daqui, É verdade, eu não tinha nem pensado nisso. Ele é cria nossa. Mas pode estar certo o seguinte,
pode dar um embrulho lá na frente, né? É. Bem, já estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez aqui o Marconino lá em cima, o Duva aqui comigo. Certamente a gente teria muito mais assunto para conversar, não vai faltar oportunidade, até porque você é uma pessoa muito solícita. Quando eu ligo para você convidando, você, hoje mesmo eu sei que você tinha outro compromisso, mas você, é o que eu agradeço, você largou um compromisso partidário para estar aqui comigo. Isso eu fico grato a você. Deixa a telinha para você despedir. Eu que agradeço, né, porque ter a oportunidade, né, o privilégio de estar aqui, né, primeiro com o seu público, né, seu público é um público seleto, um público fiel, eu sei disso porque a gente conversa na rua após o seu programa, né, e a maneira que você conduz aqui, dando toda a liberdade, sem nenhum tipo de censura, né, sem nenhum corte na fala, né, e faz ponderações, né, dentro da realidade, com muito conhecimento. Então, é uma honra estar aqui contigo. E quando você me faz esse convite, fala, hoje eu recebi um presente, então eu vou lá buscar esse presente. E é isso que eu estou fazendo aqui. Né? Fico muito grato, né? Agradeço muito as pessoas que estão em casa nos acompanhando, nos assistindo, que permite que a gente entre em suas casas para se fazer aqui as nossas colocações, opinar, fazer uma prestação de conta. Então, fico muito honrado e agradecido ao programa, a você, aos funcionários aqui que dão suporte e ao próprio público que lhe acompanha. Bem, você sabe que a gente pode até não concordar às vezes com alguma posição, mas eu admiro quem senta numa cadeira para representar. O vereador tem que ser uma pessoa combativa. Ele não precisa ganhar todo o combate, mas combater ele tem. E você faz isso bem. Eu vou deixar para vocês hoje uma frase que foi dita em 2002. Já se vão aí quase 19 anos dessa frase. Quem disse essa frase foi um renomado jurista brasileiro, hoje perto de completar 90 anos, chamado Dalmo Dallari. Ele disse essa frase, que eu entendo que de forma profética, nem profética, é porque ele conhecia a peça. Ele disse em 2002 a seguinte frase: Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal é a degradação do judiciário brasileiro. Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal é a degradação do judiciário brasileiro. Realmente a Suprema Corte, que deveria ser um exemplo, hoje tem sido um exemplo muito mais negativo do que positivo. E esse senhor Gilmar Mendes, vou chamar de senhor não, que ele não está merecendo, não. Ele é um dos exemplos claros, digamos, do que eles não gostam. O Lewandowski ficou aborrecido quando falou que o Supremo tem sido uma vergonha. Eles têm tido um comportamento que induz a isso. Agora, sabe por que ele falou isso? Muita gente não sabe. Muita gente talvez não saiba, não se lembre como é que Gilmar Mendes chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Ele, em 2002, ele era advogado-geral da União. Advogado-geral da União é aquele advogado que deveria... Ele coordena toda a área do direito da União para defender o governo federal, que no Brasil tem sido usado, na maioria das vezes, para defender presidente. Então, isso foi um presente que Fernando Henrique Cardoso deu, em 2002, ao seu auxiliar. Como o Lula fez com o Toffoli, a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas não chegam ao Supremo Tribunal Federal pelo mérito, é pelo padrinho. E hoje a gente tem essa coisa esquisita chamada Gilmar Mendes lá no Supremo Tribunal Federal. Então, o Dalmo Dallari, em 2002, antes dele entrar lá, já tinha dito isso para o Senado não aprovar. O Senado aprovou e a gente está tendo que aguentar essa peça hoje lá. Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.